Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Boto garante que vai recuperar o bom futebol do Lohan e estuda o seu empréstimo para um time da Série A em 2025. Excelente notícia! Pedro pode retornar antes do Super Mundial e situação repercute no Flamengo. Zenit insiste em Gerson e oferece jogadores ao Flamengo para complementar o negócio. O Flamengo tem 35 milhões de euros para receber e a diretoria estuda fazer um grande investimento para reforçar o seu elenco. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A transferência para o CSKA não deu certo, né? Mas o Flamengo ainda pensa sim em negociar o jovem Lohan nessa janela de transferências. O empréstimo é bem visto pelo clube, que quer dar minutagem ao meia para que ele possa evoluir e retomar o seu espaço no time profissional do Mengão. O Lohan se reapresentou na terça-feira lá no CT do Ninho do Urubu e começou a treinar no Sub-20. Ele vai seguir treinando na base enquanto o Flamengo busca um projeto para desenvolvê-lo e mesmo com a sua transferência frustrada, o técnico Felipe Luiz não considera utilizá-lo no profissional nesse momento. O Lohan já vinha treinando com o Sub-20 antes e durante a negociação com o CSKA. Quando o time principal do Flamengo voltou dos Estados Unidos, o Felipe Luiz já havia informado ao clube que o Lohan não estava nos seus planos para a temporada 2025. Agora o diretor de futebol, José Boto, vai dar início a um projeto para recuperar a principal promessa da base rubro-negra dos últimos anos. Foi o que o português disse em entrevista à ESPN Brasil nessa terça-feira passada. Eu, quando cheguei aqui, já tinha muitas informações sobre o Lohan. Havia já por parte de todo o entorno dele uma vontade de vendê-lo. Na minha parte não havia essa vontade tão grande de vendê-lo, mas de tentar, de uma forma, desenvolvê-lo, sabendo que o espaço no Sub-20 ficaria pequeno para ele, mas que ainda não estava preparado de forma alguma para estar nos profissionais. Foi proposto isso, não foi aceito naquela altura. Agora que não foi possível a sua transferência, não por culpa do Flamengo, eu vou tomar as rédeas do Lohan e vou fazer a minha maneira, afirmou lá o diretor José Boto. Eu quero tentar recuperá-lo, colocá-lo num contexto de crescimento bom para ele, tentar retirar um pouco da pressão que é posta aqui no Rio de Janeiro em cima dele e dar para ele minutos de jogo num contexto ideal, mas sem a pressão que o Flamengo tem. Tentar recuperá-lo, tentar que ele ponha para fora todo aquele seu talento que ele tem, né? E que seja depois, em junho ou julho ou na próxima temporada, mais um elemento de grande valia à disposição do treinador da equipe principal. Ele é um jogador acima da média. A forma que o José Boto pensa ser a ideal para o desenvolvimento do jovem é um empréstimo. Quando ele diz que isso foi proposto, se refere a uma possibilidade de emprestá-lo ao Estoril de Portugal, o que não foi considerado o melhor caminho pelo staff do Lohan. A janela de transferências do futebol português já está fechada, né? E nesse momento o Flamengo tenta uma oportunidade aqui no Brasil, mas o nome do time está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as negociações. Vale lembrar que o Lohan tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. O clube acredita que respirar novos ares pode ser importante para o jogador ganhar maturidade e experiência com jogos mais relevantes do que os que ele vai vivenciar aqui no Sub-20. Para o Flamengo, o Lohan parece estar em um limbo entre a base e o profissional. Ele já cumpriu seu período de formação, mas ainda não está pronto para servir ao Felipe Luiz. Se ficar no Sub-20, o Lohan vai poder perder a grande competição da categoria de 2025. Como estava acertando lá com o CSKA, ele não foi inscrito na Libertadores, que começa em março, no Paraguai.
O regulamento só prevê substituições na lista em caso de lesão ou enfermidade. Ainda há outro problema. O clube considera o salário do jovem alto demais para ele continuar jogando na base. Os planos da diretoria do Flamengo ainda não foram compartilhados com o jogador e com o seu staff. O Lohan vivia a expectativa de ter mais chances com o Felipe Luiz em 2025 e queria muito continuar jogando no Flamengo, mas o técnico não o vê preparado para isso. Aí eu te pergunto, você apoia atitudes do José Botto em querer recuperar o bom futebol do Lohan? Coloca aí! O Flamengo vive uma temporada acima da média, porque ainda não perdeu nenhuma partida com a equipe titular comandada pelo Felipe Luiz. Mesmo tendo um aproveitamento muito acima da média, o time espera ansiosamente pela volta do seu grande artilheiro, Pedro. Nas últimas horas, o portal Coluna do Fla revelou detalhes do retorno do artilheiro rubro-negro, que deve acontecer na segunda metade de abril. Excelente notícia! Caso o seu retorno seja mesmo confirmado, o Pedro vai estar à disposição do Felipe Luiz para treinamento com bola um mês antes da disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Maravilha, vai entrar em forma e vai arrebentar. O atacante segue fazendo sessões de fisioterapia em casa e também no clube para intensificar a sua recuperação na lesão do joelho que o afastou da reta final da temporada 2024. O Pedro era o principal jogador do futebol brasileiro antes de sofrer a lesão no joelho esquerdo, no dia 4 de setembro, num treinamento da seleção brasileira. Ele se machucou sozinho. O jogador disputou 43 partidas com a camisa do Flamengo. No geral, foram 38 participações ofensivas, sendo 30 gols e 8 assistências com a camisa do Mengão. Os números fizeram o jogador ser um dos principais destaques do Flamengo na era Tite. Excelente notícia, volta logo, Pedrão. Você está fazendo muita falta, meu filho. Tudo indica que depois de mais um ano, o Flamengo vai receber o valor pela venda do Thiago Maia. Aleluia! Após desistir da negociação com o Internacional, o Santos voltou atrás e está muito perto de anunciar a contratação do volante. Além disso, a equipe paulista também definiu como vai quitar a dívida com o Flamengo. Inicialmente, o Santos vai pagar ao Mengão 700 mil euros, cerca de 4 milhões de reais na cotação atual, à vista. Esse valor é referente às 3 primeiras parcelas da venda que estão atrasadas pelo Internacional, visto que deveriam ter sido pagas em agosto e dezembro de 2024, e o restante será quitado de acordo com as parcelas já estabelecidas entre o Flamengo e a equipe gaúcha. Excelente notícia para os cofres do Mengão. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, me dá essa moral. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Flamengo já disse várias vezes que não pretende vender o Gerson nessa janela de transferências, visto que ele está nos planos do Felipe Luiz para o restante dessa temporada, com várias disputas de títulos importantes financeiramente para o clube. O Zenit, no entanto, insiste na contratação do meia e aumentou a sua proposta. Nessa segunda-feira, eles apresentaram uma nova proposta de 20 milhões de euros fixos, aproximadamente 118 milhões de reais na cotação atual, mais 9 milhões de euros em metas, mais 53 milhões de reais na cotação atual. Diante da recusa do Flamengo, o time de lá chegou até a afirmar que poderia oferecer jogadores para complementar o negócio, mas não citou nomes. O José Botto já conversou com o pai do Gerson sobre uma possível renovação e o quanto ele é importante para o Felipe Luiz no elenco do Flamengo. Além de ser o grande capitão dentro de campo, ele também é uma liderança dentro e fora. Por esse motivo, o Gerson não deve se transferir nessa janela de transferências. A ideia do Flamengo seria conseguir renovar o seu contrato por mais tempo
e dar uma valorização salarial para ele. O Marcão, que é o seu pai e empresário, deixou a reunião com o José Botto muito satisfeito nessa segunda-feira, logo depois da conversa com o Zenit, porque entendeu que o Flamengo vai apoiar o jogador em todas as instâncias. O Flamengo pagou mais de 25 milhões para trazer o Juninho, que estava com tudo acertado para jogar no Sevilha da Espanha. Só que o Mengão entrou na disputa, deu um chapéu, porque o Filipe Luís conversou com o atacante e o panorama mudou. Ele ficou encantado pelo projeto do Flamengo e entendeu que o melhor para sua carreira era mesmo se transferir para o clube da Gávea. Nesse começo, o Juninho está encontrando uma certa dificuldade de adaptação. Ele até que conseguiu fazer um gol pelo Mengão, mas perdeu alguns e se machucou no jogo contra o Botafogo. Mesmo que a direção nunca tenha dito que o jogador seria o substituto do Gabigol, ele já veio com esse rótulo de substituto do Gabigol. Apesar dessa pressão e alguns questionamentos por parte de alguns torcedores, o técnico Filipe Luís vem conversando muito com o jogador para demonstrar para ele a plena confiança no seu futebol e que tem convicção que ele vai desempenhar um excelente papel ainda no elenco do Mengão. José Botto também tem confiança no jogador e tem gostado muito do foco da nova contratação desde quando ele chegou ao Flamengo. Juninho quer vencer pelo clube e se mostra muito ansioso para deslanchar no rubro-negro. Aí eu te pergunto, você confia mesmo no futebol do Juninho para jogar no Flamengo? Você acha que ele é o centroavante ideal para substituir o Pedro? Coloca aí! O Flamengo vai receber entre 30 e 35 milhões de euros da FIFA por participar do Mundial de Clubes de 2025. E essa grana toda é vista com bons olhos pela diretoria, que estuda como utilizá-la para trazer um grande reforço para o seu elenco. A ideia seria que a contratação fosse feita para o meio de campo. Ainda há uma negociação com o Jorginho, mas nada confirmado. Mas o Bola Vive Brasil apurou que a opção poderia ser o Lucas Paquetá. O nome do Paquetá voltou a ser ventilado no Flamengo. Na semana passada, um dos representantes do jogador esteve aqui no Ninho do Urubu e se reuniu com o diretor de futebol, José Botto. No encontro, o agente deixou em aberto a possibilidade de uma volta do meia, jogador do West Ham da Inglaterra, depois do julgamento na Inglaterra. A atual diretoria do Flamengo, por sua vez, ainda não fez movimentações pela contratação do brasileiro, mas vê com muito bons olhos essa volta ao Ninho do Urubu. Entretanto, acompanha de longe a situação do Paquetá. O jogador é investigado pela Federação de Futebol da Inglaterra, a FA, por suposto envolvimento em apostas esportivas ao receber cartões amarelos em partidas da Premier League. Enquanto isso, o técnico Filipe Luís promoveu alguns jovens da base para a pré-temporada dos Estados Unidos que o Flamengo fez há pouco tempo. Mas agora a comissão técnica vai avaliar quem vai ficar nos profissionais e quem vai voltar para o sub-20. Para definir o futuro das promessas, o Filipe Luís vai ter uma reunião com o diretor de futebol, José Botto. A tendência é que o zagueiro João Vitor, revelação da base, siga no time principal, enquanto o meio-campista Pablo Lúcio e o zagueiro Iago, campeão sul-americano com a seleção brasileira nessa semana, já foram relacionados para disputar a Libertadores da categoria, onde o Flamengo vai buscar o seu bicampeonato. Aí eu te pergunto, você está de acordo com essa volta do Pablo Lúcio, principalmente para o sub-20? Você acha que ele não poderia já jogar nos profissionais? Coloca aí. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia dos abraços, bora lá! Alô, meu amigo Fernando Braz. Alô, sua netinha Maria Luísa, de 7 anos, de Senador Camará, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Alexandre Costa. Alô, galera flamenguistas de Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro também.
Alô, meu amigo Júlio Bernardes de Bangu. Alô, Cacarecos e 11 Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Predador, direto de Viena, na Áustria, debaixo de muito frio. Alô, meu amigo João Miguel de Paulo Afonso, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Getúlio Figueiredo de Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Pedro Terra Gomes, o meu compositor lá de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Wilson Aloysio da Silva de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Luiz José Cabeça de Gato. Alô, flamenguistas de Imperatriz, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Aelson Dantas, gente boa, e toda a nação rubro-negra de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, terra linda. Alô, meu amigo Gastão Filho de Guarulhos, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Antônio Freitas, lá de Santarém. Alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!